algumas coisas, por exemplo, o coeficiente R, esse coeficiente aqui, ele é em função da altura efetiva e da espessura efetiva. Tá, mas o que isso muda na minha vida? Vamos lá. Esbeltez, o conceito de esbeltez em qualquer tipo de estrutura é uma proporção entre largura e altura. Então, se você tem um baixinho gordinho, ele tem um determinado fator de esbeltez. A gente fala que ele é pouco esbelto, porque ele é muito largo para pouca altura. Se é um magricelo alto, né, o cara é fininho e muito alto, ele tem uma esbeltez alta. Ou seja, ele tem pouca espessura para muita altura. No caso de um pilar, por exemplo, se é um pilar de 14 por 30 para 3 metros de pé direito, na largura de 14 é uma esbeltez, na largura do 30 é outra esbeltez. Na alvenaria estrutural, a esbeltez é sempre em função da largura, tá? Dessa parede. Então, a gente quer achar uma proporção entre largura e pé direito. Para responder uma pergunta simples, qual que é o pé direito máximo que eu consigo fazer com alvenaria estrutural? Me perguntaram isso ontem. Posso fazer, por exemplo, um pé direito duplo de uma residência em alvenaria estrutural? Posso fazer, por exemplo, um galpão com alvenaria estrutural? Posso fazer um galpão ou qualquer coisa muito alta com alvenaria? Dá para fazer ou não dá? Até quanto dá para fazer? Então, a primeira resposta é sim, é possível fazer. Só que eu tenho que compensar com alguns critérios, como, por exemplo, utilizando, ao invés de um bloco de 14, um de 19, de largura, assim como em pilar, né? Se for um pé direito, por exemplo, de 7 metros, dá para fazer um pé direito de 7 metros com um pilarzinho de 14 de largura? No sentido de 14, não. A gente aumenta um pouquinho a largura. Aqui é a mesma coisa. Tá? E outra coisa que influencia nessa altura de pé direito disponível é se ele está travado só embaixo ou está travado em cima e embaixo. O que é travado em cima e embaixo? Por exemplo, um galpão, uma casa, que eu não tenho laje em cima. Eu tenho a viga baldrame ou radiei, não tem laje em cima. Isso é melhor ou é pior para uma edificação? Por exemplo, se eu tenho um pilar, isso talvez fique mais fácil de entender assim. Se eu tenho um pilar travado na fundação, mas em cima eu não tenho nenhuma viga para travar esse pilar nos dois sentidos, é melhor ou é pior? Então, travamento em cima, a laje trava a sua alvenaria, o que melhora a esbeltez da sua alvenaria. Diminui a carga, se eu não tiver, mas piora a esbeltez. Está mais fácil de derrubar essa parede se tiver um vento, por exemplo, ou uma carga lateral. Isso influencia na esbeltez. Tudo bem? Então, é possível fazer, mas se eu tiver um travamento em cima, por exemplo, na estrutura metálica, se eu tenho um telhado metálico com rigidez suficiente para travar essa avenida, para não deixar ela cair, tudo bem, eu estou travando em cima. Isso melhora a minha condição. Se eu tenho uma paredona solta, isso é pior, tá? Então, a esbeltez, né, o índice de esbeltez, só para vocês terem números para poder comparar, e tem uma nova condição da norma aqui que eu vou falar já já, mas é basicamente o seguinte, uma relação entre altura e largura. Esses valores limites são 24 ou 30 na alvenaria. 24 para uma alvenaria armada e 30, desculpa, para uma alvenaria não armada e 30 para uma alvenaria armada. Armada ou não armada não é se tem aço dentro ou não, é se o aço aqui dentro foi necessário para resistir aos esforços de tração ou não. E isso é resultado do dimensionamento, tá? Então, simplesmente eu colocar uma barra de aço aqui não quer dizer que a minha alvenaria agora é uma alvenaria armada. Antigamente tinha até um termo que chamava alvenaria parcialmente armada. Hoje não tem mais isso. Bom, vamos fazer uma comparação simples. Por exemplo, se o meu bloco é 14 de largura, tá? 14 vezes 24 dá quanto? 336, não é isso? Tá. Se é 30, 14 vezes 30, 420. Esse, teoricamente, são os meus limites. Ou seja,
Simplesmente, ó, se eu colocar uma armadura mínima lá no dimensionamento e fizer uma alvenaria armada com bloco de 14, eu poderia fazer até 4,20 metros, desde que eu travasse em cima e embaixo, tudo bem? Se eu travar só embaixo, esses valores caem pela metade. Tá, Rangel. Então quer dizer que com bloco de 14, se for de 19, por exemplo, esses valores, vezes 30, por exemplo, chegam a 5,70. Então, teoricamente, eu posso fazer no máximo 5,70 metros de pé direito com bloco de 19 e no máximo 4,20 metros com um bloco de 14. É possível amplificar isso e a norma nos dá novos conceitos para isso, tá? Só para resumir que dá para fazer. Por exemplo, na nova norma foi adicionada algumas coisas que, ao invés de só considerar se está travado em cima e embaixo, ele considera, ó, se eu tenho uma parede aqui, olhando em planta, ele considera os travamentos laterais também. É como se as paredes laterais aumentassem a rigidez, a flambagem e melhora essa condição. Então, tem uma nova condição aqui que eu posso aumentar esse pé direito. Tem mais umas condições, por exemplo, se uma parede está sozinha assim, ó, não sei se vocês já viram em galpão, que até com pilares a gente faz isso. Tem uma parede, a cada X metro eu viro um bloco para dentro, ó. Viro outro bloco para dentro, viro outro, assim. Fazendo enrijecedores, a norma chama. Em alguns lugares a gente chama isso de gigantes, tá? Então, estou indo com o meu bloquinho, eu vou mostrar isso amanhã para vocês. Estou indo com o meu bloquinho, todo bonitinho. Em determinado ponto eu viro um bloco para cá e continuo a minha parede. Isso aumenta o chamado raio de giração. E aí, pessoal, eu consigo, inclusive, dobrar. É o meu limite, tá? Aí sim é o meu limite. Mas é possível, inclusive, dobrar esses valores, tá? E tem um novo anexo da norma que chama ainda de paredes muito esbeltas. Quer dizer, esses são os limites bons, mas é possível fazer, de acordo com a norma, com segurança, fazer algumas considerações que esses valores podem, inclusive, dobrar. Então, poderia chegar a 11,40 metros, por exemplo, com bloco de 19, tá? E tem condições para que a gente chegue nisso.